Olá, então, estamos de volta na nossa quarta parte e falando agora sobre as críticas da teoria clássica. Nem tudo são flores, apesar de ser uma teoria muito importante, com grande contribuição, mas também houve as suas críticas. Uma, a obsessão pelo comando. Esse ele falava direto, né, dessa unidade de comando, dessa centralização, né? Então ele era obcecado, né, nessa gestão, nesse comando da equipe. Então foi uma crítica feita a isso aí, né? Você tem essa flexibilidade um pouquinho mais, né? Mostrando mais importância também dos comandados e não focando apenas no comandante. A empresa como um sistema fechado, muito semelhante ao que Taylor também via, né? Ele sempre falava igual a Taylor, se você quer melhorar o desempenho da sua empresa, você tem que começar a planejar, né, as ações dentro da empresa. Ele não estava, ele infelizmente não conseguia ver essa empresa fazendo parte de um ambiente maior. Ele sempre via essa empresa como sendo uma ilha. Aquele desconto, lembre que nessa época nós tínhamos aí um monopólio e as empresas tinham muito problemas e o mercado não agia com tanta velocidade como nós temos hoje. E para a gente encerrar, né, as considerações finais sobre essa teoria clássica, nós temos aí ainda a manipulação dos trabalhadores, né? Ela é vista como uma administração científica, desenvolvendo princípios que buscavam explorar os trabalhadores, e é ainda uma crítica, né? Ele, tanto a Taylor como Ford, como Fayol, na visão de algumas pessoas, eles estavam manipulando os trabalhadores, né? O funcionário tinha que fazer aquilo que a empresa mandava fazer e não podia ser de forma diferente. Hoje se sabe que é liberado, né, a maioria das empresas hoje libera o funcionário a utilizar a sua criatividade, a desenvolver a tarefa de uma forma que ele acha que é melhor, desde que cumpra suas metas. Uma abordagem simplificada, quando a estrutura da organização, considerando apenas uma organização formal, isso é, ele não considerava a estrutura informal. O que é estrutura informal? É aquela que surge de forma espontânea, não é montada pela empresa, e ela sempre existirá. Por exemplo, dentro de uma sala de aula, vamos pegar o nosso ambiente. Você tem como estrutura formal o professor como sendo a autoridade e os alunos devem a obediência a esse professor. Só que nós sabemos que dentro da sala de aula existem os grupinhos. Cada grupo desse tem o seu líder informal. E muitas vezes esses líderes informais têm mais influência sobre a turma do que o próprio professor. E apesar de indicar diversos princípios para a administração, né, aqueles 14, não há comprovação formal do seu funcionamento científico com base em experimento. Ao contrário que fez Taylor, tudo que Taylor escreveu, ele testou e experimentou. Já por ser os 14 princípios muito teórico, ele fala da gestão, e a gestão ela é teórica, há essa crítica dizendo que, infelizmente, ele não conseguiu comprovar aquilo que ele disse ali nos seus princípios. Porém, o tempo, né, conseguiu provar para ele que ele estava certo na maioria dos princípios, sendo eliminado 2 ou 3 no máximo, né? Fazendo uma comparação, então, entre Taylor e Fayol, então temos aí as funções gerenciais, né, que o foco de Fayol sempre foi essa parte do comando, e os princípios científicos de Taylor. Então, primeiro, a teoria da administração científica, que é de Taylor, estudava a empresa privilegiando as tarefas de produção, isso é, a linha de produção. A foco estava na tarefa, enquanto a teoria clássica da administração, que é a de Fayol, estava privilegiando, né, a estrutura da organização, o organograma da empresa, né, aquelas divisões de departamento. Só que ambas, a teoria, tanto científica como a clássica, buscavam alcançar o mesmo objetivo, que era a maior produtividade do trabalho, a busca pela eficiência nas organizações. Ainda continuando essas diferenças, nós temos aqui, então, a teoria clássica do lado esquerdo, de Fayol, teoria clássica, tá certo? Fayol, lado esquerdo, lado direito, administração científica de Taylor. Então, enquanto existia a ênfase na estrutura de Fayol, a ênfase de Taylor estava na tarefa, a eficiência pela racionalização do trabalho. Aqui o enfoque foi de cima para baixo,
da direção para a execução, e o enfoque de Taylor era de baixo para cima, da execução para a direção. Existiu em Fayol a unidade de comando, e lá em Taylor existiu a supervisão funcional. De Fayol, funções técnica versus administrativa, né? Ele tinha sempre a vinculação dessas funções, que são aqueles departamentos vinculados à função administrativa como sendo a principal, e na administração científica, a concepção e a execução, né? Você planejar para depois executar. E o controle organizacional, né? Com base na estrutura, né? E através do próprio comando e naquela estrutura, e aqui o enfoque no controle do trabalho do operário, através da supervisão funcional. Ambos também não tem aí, viu o funcionário também como burro, né, limitado. Ambos não tem aí, mas também viu a organização como ambiente fechado. Bom, agora que nós encerramos a aula, eu sugiro que vocês, né, assistam, na verdade, um filme que trata da teoria clássica da administração, né, de Henri Fayol. O endereço está logo aí abaixo e também vai ter no material escrito que estou encaminhando. Então, vocês devem assistir esse filme, ler a apostila encaminhada e responder a avaliação valendo 2 pontos. Deve ser respondido e avaliado até o dia 23 de abril, né, de 2020, né, na próxima quinta-feira. E a nossa próxima aula, né, nós vamos ter essa aula agora nessa semana, sexta-feira, pelo Zoom, e a próxima, depois dessa, será no dia 24 de abril, na outra sexta-feira, né, que é um dia normal de nossas aulas. Bom, espero que tenham gostado da nossa aula. Pelo menos aqui vocês vão poder assistir mais de uma vez, mesmo que não puder participar da nossa aula pelo Zoom, mas pelo menos o assunto vocês já vão poder acompanhar. Bons estudos, né, boa quarentena, e espero em breve encontrá-los em sala de aula. Um abraço.